Quero fazer com você aqui um bate-papo. Como você sair das dívidas, né? Lá em Romanos 13:8, estou até com a Bíblia aberta aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então é um princípio bíblico de não ficar em dívidas, não ficar devendo ninguém. Eu já tive momentos na minha vida que acumulei dívidas e estive bem enrolado financeiramente. Mas como que eu dei a volta por cima? E quero compartilhar aqui com você algumas coisas que eu fiz que podem te ajudar também, né? Sem filtro, sem edição, é simplesmente um bate-papo de alguém que quer te ajudar. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber conteúdos que edificam a sua casa, sua família, seu lar, suas finanças. Primeiro ponto, às vezes, de um cristão, quando ele entra nas dívidas, a primeira questão é uma questão moral e ética de não se esconder. Eu já vi, para você ter ideia, em alguns casos, um irmão devia outra pessoa aí na rua e a pessoa foi cobrar ele lá na igreja. Imagine a situação, qual o testemunho que essa pessoa tá dando, né? Falar, inclusive meu sogro, ele tem um comércio lá no Piauí, né? É, e ele até fala o seguinte: olha, os crentes, os evangélicos, são os piores pagadores, né? Eles estão cheios de débitos aqui comigo. Então você imagina o testemunho que uma pessoa que se diz que serve a Cristo, segue a Jesus, está dando se ela não honra com seus compromissos. Agora, uma coisa pode acontecer, de fato, teve algum revés financeiro, todos nós estamos susceptíveis a isso. Tem um revés financeiro, uma dificuldade para pagar as contas e não conseguir honrá-las. Só que aí o que nós devemos fazer? Primeiro passo: assumir que nós estamos endividados, estamos com problemas e conversar com a pessoa que você deve e não esconder dela. Você vai conversar, ser transparente com ela, falar: olha, eu infelizmente estou num processo difícil, mas não vai ficar assim. Eu pretendo te pagar, mas quero que você entenda e me dê um prazo. Quando a gente fala de dívidas, existem tanto você dever uma pessoa física, né? Outra pessoa, tanto você dever um agiota, que aí é um nível mais extremo ainda, tanto você dever o banco, certo? Eu não sei em qual nível de dívida que você está, mas imagine, eu penso o seguinte: no caso de dívida, aquilo que você deve honrar primeiro, se for um caso um agiota, você tem que tentar quitar essa dívida para você começar a ter paz, porque provavelmente o agiota vai te ameaçar, vai fazer chantagens com você e quem sabe pode até fazer uma maldade. O primeiro passo era não ter pego o dinheiro com o agiota, mas eu não estou aqui para julgar, mas sim te auxiliar de alguma forma. Em toda essa etapa, ore a Deus, confie em Deus, coloque o Senhor nas suas questões para ele fazer um trabalho na sua vida, para que você possa honrá-lo lá na frente e dar testemunho das de como você vai dar a volta por cima nessa situação. E foi assim que eu fiz. Eu cheguei a ter dívidas não com agiotas, mas com pessoas e com um banco, né? Nunca peguei dinheiro com agiota. Mas se você chegou a pegar, pague primeiro o agiota para você ter um pouco de paz. Em segundo passo, pague as pessoas, pessoas físicas que você às vezes pegou o dinheiro. Converse com elas mais uma vez, explique a situação. Às vezes, faça um plano de pagamento, fala: olha, daqui tantos meses eu vou te dar tanto, parcele para mim, ou é, explique para elas que no momento você precisa se recuperar um pouco para depois assim você começar a pagar. Mas é importante que você pague elas, que você cumpra a sua palavra. E terceiro, pague o banco. Tá? O banco é por último. Entenda que o banco você consegue negociar. Ah, seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa. E eu cheguei a ter uma dívida, contrair uma dívida no cheque especial do banco de 30 mil. E depois essa dívida com juros, né? Os juros também absurdo do banco.
Essa dívida eu acho que se tornou uns 70 mil. E acabou que eu fui negociando com o banco. E no final, quanto que eu paguei ao banco? 3 mil para quitar a dívida. E eu não mudei meu número de telefone porque eu queria eh, que toda vez que o banco me ligasse cobrando, aquilo me incomodasse e eu me esforçasse cada vez mais para trabalhar. E eu fazia proposta para o banco. Aí o banco, não, tá muito baixo e não sei o quê. Enfim, até que chegou um ponto que eles aceitaram a minha proposta. Falei, olha, eu quero pagar 3 mil para quitar a minha dívida. Eles faziam planos para eu pagar parcelado, ainda continuar pagando juros. E eu falei, não, vocês não entenderam, eu estou numa situação muito difícil e o que eu tenho é isso. Até que o banco aceitou. Entenda que no banco, o banco já é uma instituição financeira que ganha milhões com juros, emprestando seu dinheiro a outros. Então, assim, você dever ao banco não é o fim dos mundos, né? Mas é importante que você, um cristão, ele deixe seu nome limpo, porque o banco vai sujar seu nome, não é? É, ah, mas eu não vou pagar o banco nunca. Olha, é importante que você limpe seu nome. Se você passar por um processo, por um período que seu nome ficará sujo, às vezes faz parte, acontece, mas você deixar o seu nome sujo por toda a vida, é, aí já é, no meu ponto de ver, uma irresponsabilidade sua. Você tem que trabalhar para honrar, deixar seu nome limpo e também dar exemplo para os seus filhos, né? Como eu disse, todos nós podemos passar por reveses financeiros, ou seja, momentos de crise financeira. Só que tornar disso, que isso seja uma constante na sua vida, aí já é uma opção sua. Eu me lembro que eu estava com dívidas, né, acumuladas e não tinha dinheiro nem para pagar meu aluguel. E eu estava muito preocupado, imagine. Eu estava com muito medo, meu filho ainda não tinha nascido, era somente eu e minha esposa, mas eu me sentia totalmente responsável, né, por essa circunstância. O homem, como provedor do lar, ele tem sim que se preocupar com isso. Inclusive, nenhum homem será desculpado por negligenciar as suas finanças. Se um homem é negligente nessa área, Deus vai cobrar dele. Porque é responsabilidade sim do homem. O homem deve sim assumir esse papel de principal provedor do lar e não deixar faltar alimento, moradia, o principal para sua família, né? Então eu me senti responsável. E eu estava com 3 meses de aluguel atrasado. Imagine, eu estava receoso de ser despejado, né, de onde eu morava. E eu procurava o proprietário e ele acabava que o proprietário, ele era o dono de uma imobiliária e ele era o dono do imóvel também, né? Então, o próprio dono da imobiliária era o dono do imóvel que eu morava nessa ocasião. E aí eu procurava ele e falava, olha, tentava conversar com ele, mas nunca dava certo, né? E eu orava a Deus, falei, Senhor, me ajude, porque eu queria dar uma satisfação para ele, no sentido de, olha, eu não estou te pagando, não estou é, me escondendo e nem não é uma questão de que não quero te pagar. Eu quero te pagar, mas a situação é essa, essa e essa. Até que um dia eu consegui falar com ele. E aí, conversando com ele, eu falei, olha, eu tô nessa situação, tá muito complicado, eu não tenho dinheiro no momento para pagar o aluguel, mas eu vou conseguir honrar todo o meu compromisso contigo. Fique tranquilo, estou aqui mais para te dar uma satisfação. E se tem algo que eu possa fazer para a gente abater ou minimizar o prejuízo dos aluguéis que você não está recebendo, né? E eu comecei a falar uma lista de coisas que eu fazia, assim, que podia, porventura, ele podia contratar meu serviço, assim, entendeu? Falou, olha, eu posso ajudar nisso, 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 e nada adiantava. E aí tinha uma vozinha do Espírito Santo, não pode ser diferente, falando o seguinte para mim: olha, fale dos granitos. Hoje eu moro no Distrito Federal. Quando eu cheguei em Brasília, trabalhava numa multinacional lá no Piauí, comprava soja para exportação. Minha formação é engenheiro agrônomo. E quando eu me mudo para Brasília, eu pedi demissão lá do que eu fazia e vim para cá. Comecei do zero minha vida aqui de novo. Eu
meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, não emprego, né? Porque eu justamente pedi contas da CLT para trabalhar de ser empreendedor, né? E depois eu entrar no ramo imobiliário. Essa era a minha intenção. Só que o meu primeiro trabalho foi como fornecedor de granito e mármore em Brasília. E aí eu fiquei muito tempo fornecendo granito e mármore e aprendi uma coisa: por onde você passar, dê o seu melhor, né? Dê o seu melhor e deixe sempre as portas abertas. E eu forneci granito e mármore de um empresário, dono de uma jazida que vinha lá do Espírito Santo. Ele mandava para mim, criou muita confiança em mim. É, vendi muitos caminhões de granito aqui em Brasília. E ele criou confiança em mim, gostava de mim, viu que eu era honesto, me esforçava. Enfim, acabou que passou um tempo, eu não quis continuar nessa área e fui para outro ramo, fui para o ramo imobiliário. Só que as portas ficaram abertas para mim. Ele não queria que eu saísse, né? E lá na conversa com o proprietário do imóvel que eu estava devendo, veio uma vozinha: fale dos granitos. E eu brigando com essa vozinha, com o Espírito Santo, falando: não, mas eu nem mexo mais com granito, né? E tal. Enfim, eu falei várias coisas e eu poderia prestar serviço para ele e nada adiantava. Ele falava: não, não, isso eu não estou precisando. Até que eu falei assim: olha, e eu forneço granito e mármore. Na hora que eu falei isso, ele até: granito e mármore? Olha, é o seguinte, eu estou fazendo uma casa de alto padrão e eu estou na fase justamente que eu estou precisando de granito e mármore. Você pode então cotar para mim? Acontece que eu cotei para ele, fechamos um pedido de granito e mármore, no qual eu quitei os 3 meses de aluguel atrasado e fiquei ainda uns mais 5 meses em haver. Olha para você ver quando, mesmo diante da dificuldade, Deus abre uma porta. Eu sou a prova disso, né? Eu vivi isso, é experiência minha. Não é que algo que eu li no livro. E eu quero, é, tô te contando isso para fortalecer também, para você poder dar a volta por cima. Por mais que a situação pareça desesperadora, através das dívidas que você tá, Deus pode te ajudar a superar esse momento, para que você amanhã possa testemunhar, né, para as outras pessoas o que Deus fez na sua vida. Então Deus fez isso na minha vida, né? E eu sempre, às vezes vou dar sermões, palestras, eu conto essa história, conto esse testemunho, porque eu vivi isso na prática. Então a partir dali, Deus começou a me abençoar e eu comecei a quitar as dívidas e foi assim. Então é importante que você honre seus compromissos com as pessoas, não é? É importante que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Você sendo fiel, o que que você está fazendo? Você está convidando Deus para ser sócio. E você não está colocando o dinheiro em primeiro lugar. Você está colocando Deus em primeiro lugar. E é importante também você tirar crenças. Muitos cristãos têm crenças limitantes sobre o dinheiro, né? Achando que o dinheiro é mal, é por conta do dinheiro. Só que o dinheiro, gente, é importante hoje. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Imagine, o dinheiro nada mais é, ele não muda ninguém, ele só potencializa quem você já é. Se você é uma pessoa egoísta, avarenta, já com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai ser multiplicado isso, não é? Então o dinheiro ele vem, se você é uma pessoa generosa, você vai ser muito mais generoso com o dinheiro. Imagine quantas pessoas você pode abençoar se você estiver bem financeiramente. Além do mais, sua família merece que você avance, que você prospere financeiramente. Por que não, né? Quantas pessoas se beneficiariam disso, inclusive a sua família? Então, para finalizar esse momento aqui, esse bate-papo, simplesmente liguei a câmera, abri, gravei para você poder tentar sentir um pouco aqui, um bate-papo aqui nosso mais próximo, mais pessoal. É, siga esses conselhos e busque. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós formos fizer, faça como se não fosse para homens, mas sim para Deus. Então, tudo que você fizer, faça bem feito. Dê o seu melhor.
Não que você esteja fazendo para homens, mas o próprio Deus. Sinta que você está fazendo para o próprio Deus. O que isso vai fazer? Pessoas vão te reconhecer. Pessoas vão começar a te chamar para ser sócio, abrir um negócio, a te convidar para exercer um cargo de importância na empresa delas. Então, pessoas vão começar a te notar, vão querer fazer negócios com você. Por quê? Porque sabem que você é honesto, faz bem feito, que você serve a Deus e que você é uma pessoa de confiança. Então, as coisas começam a mudar. Então, veja, uma dívida não define quem você é. É aquilo que você vai fazer com esse momento difícil é que faz toda a diferença. Se você se desesperar, se você se entregar, você é o modelo, e principalmente falando para homens, né? Você é o modelo ali dentro da sua casa. Então você tem que segurar a peteca. Você tem que honrar de fato que Deus te colocou ali para ser o provedor do lar. Então você tem que segurar, inclusive, as pontas emocionais. Você tem que acreditar, é possível sair dessa condição, que isso é passageiro, né? Isso é passageiro, posso te garantir. Toda situação difícil, às vezes, vem para a gente crescer em todos os sentidos da vida. Ninguém cresce quando tá tudo bom, tudo na bonança. Então encare esse momento como um desafio para você crescer. Estude mais, busque conhecimentos, pare de perder tempo com aquilo que não vai te ajudar no seu objetivo. Então, tudo isso com certeza você vai dar a volta por cima em relação às suas dívidas. Compartilhe aqui, comente aqui abaixo a sua situação, se você já passou por uma situação difícil, como você deu a volta por cima, porque o seu testemunho pode ajudar e abençoar outras pessoas. Eu sempre falo do ciclo da bênção. Nas dificuldades, Deus te abençoa, né? Te tira do caos que você estava e te leva para a luz. Quando isso acontece, Deus quer que você testemunhe. Quando você testemunha, Deus te dá outra bênção para você continuar testemunhando. Se você não faz isso, você quebra o ciclo da bênção. Então, aquilo que Deus fez na sua vida, conte, compartilhe com os outros, reparta. É, as pessoas podem ser até céticas em relação à Bíblia, né, à palavra de Deus, a alguma doutrina em si. Mas as pessoas, elas não podem contestar aquilo que aconteceu na sua vida, uma história de vida, porque a história é real. Afinal, foi você que passou por isso, assim como a história que eu contei aqui para você. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui abaixo suas experiências. Se você está com dívida, tenho certeza que você vai dar a volta por cima e depois volta aqui para nos contar. Um abraço.